Olá, hoje a gente vai fundo numa sequência bem preocupante de eventos no Oriente Médio, isso com base nas fontes que chegaram para a gente. É uma escalada militar que aconteceu, sim, muito rápido. Pois é. Envolve ataques israelenses, uma resposta iraniana inicial, e aí uma intervenção direta dos Estados Unidos, seguida de retaliação do Irã. A ideia é, então, destrinchar esses eventos principais e o que eles causaram logo de cara. Exato, e a velocidade é o ponto central aqui, né? As fontes descrevem uma dinâmica de ação e reação quase vertiginosa mesmo. Israel ataca o Irã, aí os Zeus entram em cena contra o Irã e o Irã responde aos Zeus. Um ciclo bem perigoso que se desenrolou assim em questão de dias. Vamos, então, começar pela ação israelense. Isso foi ali entre 13 e 15 de junho de 2025. Os relatos falam de uma operação grande, mais de 100 alvos iranianos. O que essa escala toda indica pra gente sobre os objetivos deles? Olha, uma escala dessa sugere uma tentativa séria de degradar capacidades importantes do Irã. E os alvos foram bem específicos, né? Instalações nucleares, como Natanz, que é um ponto-chave do programa de enriquecimento, e locais de água pesada também. Além disso, bases de mísseis, centros da Guarda Revolucionária, A IRGC, né? isso, a IRGC, e até academias militares. E o uso dos caças F-35I, que são conhecidos pela capacidade stealth avançada, A furtividade. exato, indica a intenção de passar pelas defesas aéreas iranianas, que não são simples. E o que se sabe sobre os resultados? Conseguiram atingir os reatores nucleares, por exemplo? Então, as informações que a gente tem apontam para baixas significativas, sim, incluindo comandantes e até cientistas ligados à Guarda Revolucionária. Mas, um detalhe importante, os reatores nucleares em si parece que não foram danificados. Isso pode indicar talvez um cálculo para evitar uma escalada nuclear logo de cara, ou quem sabe limitações na própria operação. E, como era de se esperar, o Irã reagiu, uma resposta inicial com drones e mísseis contra Israel, o que já elevou bastante a atenção. Mas a situação esquentou de verdade, mudou de nível, com a entrada direta dos Estados Unidos, certo? Isso aconteceu logo depois, entre 22 e 23 de junho. Exatamente. Aí as fontes descrevem ataques de precisão do Comando Central Americano, o CENTCOM, contra 3 instalações nucleares iranianas. E aqui tem um detalhe crucial, o uso da Massive Ordnance Penetrator, a MOP, A MOP é aquela bomba super potente, né? para alvos subterrâneos. Isso mesmo. A escolha dessa arma, que é projetada para destruir alvos muito bem enterrados, manda um recado bem claro, né? Uma intenção de neutralizar mesmo essas instalações. Foi um sinal forte. O Pentágono, inclusive, classificou a operação como bem-sucedida e de surpresa. E teve também a declaração do presidente Trump, que foi bem direta. Sim, bastante. Ele afirmou num pronunciamento que os alvos foram completa e totalmente obliterados. É uma retórica de força máxima, né? Embora, claro, as avaliações de dano reais nesses casos costumam ser confidenciais, demoram a sair. Isso nos leva então para a resposta do Irã. No dia 23 de junho mesmo, eles retaliaram. E diretamente contra os Estados Unidos. Correto. O material que a gente analisou aponta por lançamento de mísseis balísticos. O alvo, a base aérea de Al Udeid, lá no Catar. Uma base importantíssima para as operações americanas na região. E qual foi o resultado? Segundo o governo do Catar, os mísseis foram interceptados e não houve relatos de baixas americanas, felizmente. Mas as ameaças não pararam por aí, né? Não, de forma alguma. O Irã ameaçou mais ataques a bases americanas no Golfo e também perturbar o tráfego marítimo ali perto do Estreito de Hormuz. Isso sempre acende um alerta global, principalmente nos mercados de energia. Essa tensão toda levou o presidente Trump e a equipe dele para a sala de situação da Casa Branca para reuniões de emergência. E como é que ficaram as reações, assim, políticas, estratégicas imediatas a tudo isso? A posição do Trump pareceu meio confusa no começo, não? Pareceu sim. As fontes mencionam que ele inicialmente negou ter aprovado os ataques, mas logo depois confirmou que a situação estava sendo avaliada com uma decisão final a ser tomada dentro de 2 semanas. Essa aparente hesitação ou mudança de discurso pode indicar debates internos lá na Casa Branca ou um cálculo estratégico complexo acontecendo em tempo real, né? O que só adiciona mais incerteza. E fora dos Estados Unidos?
E dentro? Internacionalmente, reações fortes. Rússia e China condenaram a ação americana, alertando para o risco de uma escalada ainda maior. O Reino Unido, que é um aliado-chave dos Estados Unidos, ativou o Comitê de Emergência COBRA, que é o principal mecanismo deles para crises, e colocou forças em alerta lá em Diego Garcia. E nos Estados Unidos? Encanamente, surgiu preocupação nos dois partidos lá no Congresso. A questão era sobre a autoridade para lançar esses ataques sem uma declaração formal de guerra. Isso levantou aquelas questões constitucionais clássicas sobre os poderes de guerra. Entendi. Então, para a gente amarrar, em pouquíssimos dias, a gente viu o Israel atacando o Irã, os Estados Unidos entrando direto no conflito e o Irã respondendo aos Estados Unidos. Uma escalada, assim, incrivelmente rápida. E por que isso é relevante? Bom, porque desestabiliza ainda mais uma região que já é super crítica e tem potencial para impactar tudo, desde o preço do petróleo até as alianças globais. Exatamente. E talvez o pensamento final, assim, mais provocador que essas fontes deixam pra gente é o seguinte: com esses ataques e contra-ataques tão diretos, tão rápidos, será que a gente cruzou um novo limite, um ponto onde a ação militar direta se tornou uma ferramenta, digamos, mais à mão, mais utilizada? E isso tornaria a tarefa já difícil da diplomacia, da desescalada, ainda mais complexa e urgente daqui para frente. Essa é a grande questão que fica no ar depois de analisar essa sequência toda.